Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Hoje estaremos falando sobre Store Procedure em SQL Server. Dividiremos essa aula em 6 partes. Então, o que é um Store Procedures, os tipos de procedures, quando utilizar um procedure, a sintaxe de um procedure, como executá-lo e como excluir. Então, o que é um Store Procedure? Um Store Procedure, se a gente for traduzi-lo, é procedimento de armazenamento, ou seja, é uma coleção de comandos em SQL para o dispensamento de bancos de dados. No caso, poderia encapsular tarefas repetitivas, né? E nessas tarefas também vai aceitar parâmetros de entrada e retorna um valor de status, no caso, para indicação de aceitação ou falha na execução. Esse procedimento pode reduzir o tráfego na rede, por exemplo, né? Pode melhorar a performance de um banco de dados, pode criar tarefas agendadas, diminuir riscos e também criar rotinas de processamento, né? Então, toda a performance na criação desses mecanismos vai auxiliar também na segurança entre a manipulação dos dados aí do banco de dados, por exemplo, né, no Microsoft SQL Server. Já os tipos de procedures básicos, nós poderíamos aí dividir em 5 tipos, que são os procedimentos locais, que são aqueles que são criados no próprio usuário, os procedimentos temporários, que são 2 tipos, os locais, que eles são identificados com um cerquilho, e os globais, que são identificados com 2 cerquilhas inicialmente. Já o terceiro tipo, né, seria o procedimento de sistema, que vai ser armazenado no banco de dados padrão do SQL no master, né? E a gente consegue identificá-lo pela sigla SP. Já os procedimentos remotos, nós podemos usar carries distribuídas, né? E vai ser utilizado aí apenas para compatibilidade. E o último tipo de procedure são os procedimentos estendidos, o qual, diferente dos acima, esse tipo de procedimento vai receber uma extensão chamada de .dll, que será executado aí fora do SGBD. E também pode ser aí identificados com o prefixo XP. Agora, quando utilizar aí um procedure? Há várias aplicações, né, escritas em diferentes linguagens ou quando rodam em plataformas diferentes, porém irá ser executado a mesma função. Ou então, quando damos prioridade à consistência e segurança. Por exemplo, nós podemos utilizar uma Story Procedure em outras aplicações e usuários, e aí eles não conseguiriam nenhum tipo de acesso às tabelas. Isso vai trazer aí mais segurança de fato. Por fim, nós sabendo já o que é um procedure, nós temos a sintaxe. E a sintaxe é basicamente, tem outras aplicações, outros comandos, mas ela se dará nessa estrutura. Ou seja, vamos lá. Nós temos que indicar qual banco de dados será utilizado, então use e o nome do banco de dados, go, e aí nós vamos fazer a criação da procedure e colocar o nome aqui dessa procedure. No caso, coloquei aqui busca, né? Aqui nós vamos colocar com arroba, vamos declarar qual que é a variável que vai ser utilizada, né? E aí vai colocar o nome, no caso coloquei aqui o campo de busca, tem que colocar o tipo de dado, né, referente a esse campo. Logo após a gente coloca um S e vamos selecionar aí quais são os campos para fazer essa consulta. Vamos dizer da onde que vem esses campos, ou seja, from, o nome da tabela, e colocar a condição. O where, a descrição, será igual àquele campo de busca que foi pré-definido aqui. Então, nós iremos utilizar a variável, né, como filtro de consulta. Sabendo a sintaxe do procedure, aí como que esse procedure será executado? Então, nós iremos não utilizar o select, nós vamos utilizar o comandinho execute. E aí, vamos colocar o nome do procedure, né, busca, e aí a gente coloca o valor que está sendo feita aí, essa busca. Criamos o procedure, executamos, e agora como que pode ser aí deletado?
o procedure pode ser deletado com o comando drop mesmo, drop procedure e o nome deste comando. Essa foi a aula sobre Store Procedure de SQL Server. Até a próxima aula.